Comece com o que tem, ainda que seja pouco. Bom, esse é o tema de hoje e é um vídeo que vai ser não só para vocês, mas para mim também, como se fosse um diálogo interno comigo mesmo. Mas hoje eu estava pensando o quanto que eu espero demais, às vezes, para começar algo. Esse próprio canal aqui, por exemplo, foi o que me fez pensar nesse título de hoje, porque eu percebi que eu estava esperando eu ter um microfone legal, ter um cenário legal, uma edição legal. Isso porque, na realidade, eu nem sei. É como se fosse uma preparação que não tem fim e nunca começa. Até a própria edição mesmo. Eu queria fazer vídeos mais bem editados e tudo mais. Só que, por mais que isso seja o que o algoritmo quer, eu percebo que isso iria tirar um pouco da essência do que de fato era para ser esse canal. Porque desde o início a minha ideia aqui era passar o que eu aprendi, né? Não que eu seja lá um grande sábio, mas era passar o que eu aprendi de forma simples, profunda, mas ainda assim uma forma simples. Eu nunca gostei de nada muito engessado, entende? Eu também nunca gostei de coisas mal feitas. Eu sempre acreditei no equilíbrio de tudo, na verdade. E isso me fez pensar que isso daria um bom tema. Bom, mas antes de tudo, gostaria de pedir para você que, se você gosta do meu conteúdo, deixa o like, vai nos comentários e comenta: eu estive aqui. E se você considerar me apoiar de alguma forma, com qualquer valor inclusive, a chave Pix está aqui, tá? Não é obrigatório, não precisa fazer se você não puder. Isso é só uma forma de me ajudar a manter o canal, a me motivar mais e a reconhecer o trabalho que eu faço aqui. Sim, eu considero isso como um trabalho. Mas enfim, vamos lá. Quando eu digo comece com o que tem, isso serve para quase tudo. Mas muitas vezes a gente pensa: eu não vou, não vou entrar em um relacionamento agora, não vou ter uma família agora porque preciso de estabilidade primeiro, ou alguma coisa do tipo. E sim, de fato, esse pensamento ele é correto, mas a gente necessita ver todos os lados da moeda, em todos os assuntos. Esse da família é só um exemplo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, mas vamos lá. De um lado tem a estabilidade que você tanto espera, mas e do outro lado? Em qual país você vive? Você vive no Brasil? Estabilidade aqui é algo um pouco difícil, quase que inalcançável. Então, se você for depender de algo que é raro, talvez você nunca comece aquilo que você tanto quer. Isso serve também para negócios. Claro que tudo que você vai fazer, você não pode só fazer porque você quer. Um negócio, por exemplo, você pode, juntar 10 mil reais e alugar um local ali, né? Um cômodo, não sei, para começar o que quer que seja, fazer um investimento, comprar produto e falir no primeiro mês, se você não fizer aquilo bem planejado. Mas ao mesmo tempo, se você nunca fizer, se você nunca colocar os seus projetos além do papel, se você só planejar, você nunca vai fazer, entende? E eu não gosto muito de me usar de exemplo, mas eu vou usar porque eu sempre acho a forma mais fácil de exemplificar as coisas. Como eu disse, esse canal aqui, a ideia desde o começo era compartilhar a minha forma de pensar. Foi algo que eu sempre quis fazer, mas eu nunca senti que o ambiente era propício. Marcos, mas você pode espalhar boas coisas onde você passar. Sim, correto. Mas muitas vezes é como jogar um monte de sementes em um solo infértil. E aqui eu consigo, de certa forma, atrair pessoas que querem ouvir o que eu tenho a dizer. E com isso eu não estou dizendo que eu esteja, num patamar elevado e que eu sei de tudo. Não é isso. Mas sempre foi a minha grande vontade falar
simplesmente falar o que eu penso, falar a minha opinião sobre as coisas, aprender também, escutar. E eu não sei se eu posso considerar isso uma virtude, mas se for uma virtude, é uma virtude que eu estava acabando com ela, de certa forma, justamente porque eu estava esperando. Eu gostaria de ter aqui um cenário legal, um microfone legal para fazer algo mais bem feito e tudo mais, isso atrairia muito mais público, mas no momento que eu tenho é só o meu celular. E tudo bem, não tem problema. E usando o canal de exemplo, quando você vê que você começa algo com o que você tem, é de certa forma uma escada para você melhorar. Agora, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em falar assim sem precisar ficar cortando o áudio, sem precisar fazer pausas. É por isso que, hora ou outra, eu dou uma gaguejada. Mas se eu não fizer isso, como eu estou fazendo agora, se eu não me colocar a teste, quando eu vou aprender a fazer isso? Então, eu preciso fazer algo e eu preciso me preparar e preparar mais isso e preparar mais aquilo, e isso vai virando uma bola de neve e você acaba nunca saindo do lugar. E de certa forma, isso de não começar com o que tem, de sempre querer ter algo a mais, não que isso seja errado, tá? É natural você querer cada vez mais e querer evoluir, mas você deixar de fazer porque o que você tem é pouco se torna uma ingratidão. Como eu disse, eu estou gravando só com o celular. E se eu não tivesse o celular para gravar? Aí eu pensaria, nossa, se eu tivesse pelo menos um celular para eu gravar áudio, para jogar lá no YouTube. Então, eu tenho o celular, aí eu poderia pensar, mas eu não tenho cenário. Aí se eu tivesse o celular e o cenário, mas eu não tenho microfone, não tenho isso, não tenho aquilo, blá, 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 blá. Óbvio que eu gostaria de começar da melhor forma possível, mas até o momento que eu tenho é um celular. E o objetivo principal está sendo cumprido. Eu estou falando e vocês estão me ouvindo. E isso da ingratidão daria um outro vídeo, mas não vou entrar a fundo nisso agora. Mas bom, voltando ao ponto principal, imagina o seguinte, você tem um terreno e aí você pensa, eu tenho dinheiro para construir uma casa, mas eu vou esperar mais um pouco porque eu quero fazer uma casa com 3 quartos e agora eu só posso fazer com 2. E aí você junta o dinheiro para fazer uma casa com 3 quartos e aí de repente você olha para o lado e o seu vizinho construiu uma casa com, sei lá, com 4 quartos e uma piscina. Aí você, não, olha aquilo, eu preciso construir uma casa com 10 quartos e uma piscina de, sei lá, 50 metros. Não faço a menor ideia de quanto mede uma piscina. Mas muito disso é justamente, às vezes, pela comparação. Nem sempre. Não quer dizer que toda vez a gente deixa de fazer algo por comparação. Muitas vezes a gente tem insegurança. Eu tinha muito disso no começo. Eu estou citando muito a mim porque, como eu disse no começo, o vídeo acaba sendo até para mim mesmo, quase que como um desabafo ou um diário, não sei. Mas eu já tive outros canais bem pequenos. Esse é pequeno, né? Mas eram menores do que esse. E eu simplesmente excluía tudo, deletava todos os vídeos, porque quando eu ia ver os meus vídeos, né, ouvir no caso, eu tinha vergonha da minha voz, do meu jeito de falar. Então, isso volta de novo no que eu disse. Poxa, ainda bem que eu tenho voz, né? Ainda bem que eu não sou mudo. Ainda bem que eu consigo falar. E eu acabava sendo ingrato até com a voz que eu tenho. Entende? Eu sei que parece um pouco bobo isso que eu estou dizendo, não sei. Mas acredito que vocês estão me compreendendo. Eu sei também que parece muito óbvio o que eu estou dizendo, mas muitas vezes a gente tem que lembrar o óbvio também. Às vezes é necessário, porque algo pode ser tão óbvio, tão bobo, que a gente ignora. Entende? Bom,
esse vídeo, como eu disse, foi quase como um diário de bordo, um desabafo, um vídeo para mim mesmo. Mas outros mais profundos virão. É isso.